A indústria farmacêutica não tem o menor interesse que os médicos venham a ter consciência do magnésio. E eu vou mostrar para vocês aqui coisas que vocês jamais viram. Olá pessoal, meu nome é Jânio, eu sou clínico geral, eu sou um alopata, trabalho em UTI, fiz residência em clínica médica no Hospital Geral Santa Carlos. Eu vou falar para vocês sobre o magnésio, a visão de um alopata. Tudo que eu falar para vocês, eu tirei destes livros aqui. O Harrison, Medicina Interna, que vocês conhecem, UTI, Paul Marino, Obstetrícia Fundamental, todos os livros conhecidos na nossa época de estudante. Então o magnésio, ele é um eletrólito que está no nosso organismo, 50% dele está no osso, 50% está dentro da célula. Olha, apenas 1% está no sangue. Quando você mede o exame de sangue no laboratório, apenas 1%. Então é uma quantidade ínfima. E aí você diz, e o nosso corpo, ele é deficiente em magnésio? Olha, pelos últimos estudos, o nosso solo é pobre em magnésio. Apenas o solo que é vulcanizado é rico em magnésio. Aí você diz, e isso tem alguma repercussão no nosso organismo, nós aqui do Brasil? Na China, em algumas localidades onde o selênio é pobre no solo, existe a doença de Keshan, que as crianças ficam com miocardiopatia, deficiência de crescimento, por conta do solo ser pobre em selênio. Então eles têm uma repercussão clínica. E eu vou mostrar para vocês aqui coisas que vocês jamais viram, coisas interessantes. O magnésio é um bloqueador do canal de cálcio, comprovadamente. Então ele serve para a pressão arterial. O magnésio é um excelente antiarrítmico. O magnésio também é um bom analgésico. Hoje os neurologistas estão usando o magnésio para tratar enxaqueca. O magnésio é um bom espasmolítico. Se você for pegar o tratamento de asma, eles dizem o quê? Na asma refratária você usa magnésio. Por que na asma refratária? Por que você não começa logo usando o magnésio, junto com as outras medidas? Porque ele é um excelente espasmolítico, ele vai relaxar a musculatura lisa dos brônquios. E o magnésio é um potente anticonvulsivante. Eu vou mostrar para vocês o magnésio como antiarrítmico. Vejam esse eletrocardiograma. Percebam aqui o complexo QRS. Está bem estreito. Isso é uma taquicardia. Depois do magnésio, veja o complexo QRS normalizado, a frequência cardíaca. Veja esse outro eletrocardiograma com extrasístoles aberrantes. Depois do magnésio, veja como é que ele ficou. Veja esse outro eletrocardiograma aqui com a arritmia. Depois do magnésio, veja o eletrocardiograma normal. Eu trabalho em UTI, tem UTI do lado, alguns colegas chegam e perguntam, rapaz, vamos fazer um magnésio nessa arritmia aqui? Então essa cultura já está começando a se disseminar. Por quê? Porque é um suplemento, é um eletrólito, ele não é um medicamento. Agora veja o magnésio como relaxante muscular. Olha esse paciente aqui, jovem, sem conseguir dormir, consciente orientado. Estava internado com infecção respiratória, não conseguia dormir, eu estava no plantão, eu fui ver o paciente, o pai dele disse que haviam dado clonazepam para ele, toda noite davam clonazepam, mas só durava meia hora, uma hora e outro clonazepam. Veja o estado dele, inquieto. Depois que eu fiz magnésio, ele adormeceu e dormiu a noite inteira. Veja essa outra paciente aqui. Essa paciente é uma drogadígita que estava no meu plantão, havia levado uma queda da própria altura, precisava fazer uma tomografia de crânio. Como é que ela ia fazer essa tomografia nesse estado? Inquieta, sem parar. Depois do magnésio, pessoal, vejam que coisa fabulosa. Ela relaxou, fez a tomografia dela. Agora vejam esse outro paciente na UTI, o que é muito comum, um espasmo muscular. Parece um soluço. Já tinha feito sedação, analgesia com opioide e até bloqueador neuromuscular. Depois do magnésio, olha o resultado, ele relaxou. E vejam só que coisa interessante. Todos esses pacientes que eu mostrei, todos esses outros pacientes com arritmia no eletrocardiograma que eu mostrei, todos eles tinham magnésio normal. Eu não fiz uma reposição de magnésio, porque é muito simples. O potássio está baixo, repõe. O magnésio está baixo, repõe. O cálcio está baixo, repõe. Não, o magnésio era normal. Então foi tratamento. Outra coisa, tirado desses livros aqui, o magnésio é o distúrbio eletrolítico mais difícil de diagnosticar. Por quê? Porque você faz o exame de sangue, ele pode estar normal no sangue, mas no organismo ele pode estar baixo. Vocês têm que entender que o nosso solo é pobre em magnésio. Eu até sugiro para os médicos que quando tiver uma oportunidade, um paciente internado, reponha o magnésio na veia. Faça 2 gramas de magnésio. Você dilui em 100 de soro fisiológico e bota para correr em 1 hora.
Em relação à convulsão, pessoal, eu não tenho vídeos para mostrar, mas eu já tirei vários pacientes de status epiléticos com magnésio. Fiz diazepam, finitoína, dose plena, fenobarbital, fiz o magnésio e resolveu. O magnésio é um potente anticonvulsivante. Qual é o tratamento da pré-eclâmpsia grave? É magnésio. Todo obstetra, todo estudante de medicina sabe disso. O que é a pré-eclâmpsia? É hipertensão arterial, perda de proteína na urina. E o que é eclâmpsia? É quando isso leva à convulsão. Quando você tem uma eclâmpsia iminente, ou seja, antes da convulsão, dor de cabeça, distúrbio visual, então você já faz o magnésio para prevenir a eclâmpsia, que é a convulsão. Mas se a paciente entrar em eclâmpsia rapidamente, qual é o tratamento? Sulfato de magnésio. Ou seja, o magnésio é um potente anticonvulsivante. E eu falei que havia tirado vários pacientes de status de mal epilético com o magnésio. Aí eu digo, por que só usa o magnésio na convulsão da mulher grávida? Por que essa discriminação? Por que não usar na convulsão do homem? Olha, eu vou fazer uma previsão para vocês. Lá na frente vocês vão lembrar de mim. O magnésio vai entrar oficialmente no tratamento do status mal epilético, porque não tem como fugir disso. Porque ele é um excelente antiarrítmico. Os neurologistas já estão atirando para isso. Já estão tratando a enxaqueca com magnésio, cápsulazinha. Ah, doutor, e a suplementação? Pessoal, o magnésio, se você tomar por via oral, ele puro, ele não vai ser absorvido. Por conta disso, ele tem que estar junto com outra substância que a gente chama de quelante. Esse quelante vai ser absorvido e ele vai trazer o magnésio para a corrente sanguínea. E existem vários tipos. Existe o magnésio glicinato, o treonato, o inositol. Esses dizem que ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e vai para o cérebro. Aí pode melhorar seu sono, pode melhorar a atividade cerebral, vai melhorar a condução sináptica no sistema nervoso central. O magnésio dimalato, ele vai servir para os vasos sanguíneos, ele vai relaxar o endotélio do vaso sanguíneo, vai melhorar a sua pressão arterial, vai sustentar mais o seu coração, dando uma estabilidade para a membrana. O magnésio taurato vai servir para o músculo, para quem tem atividade física intensa, eu sugiro o magnésio taurato. Isso serve mesmo? Olha, falta estudos comprobatórios, mas muita gente usa e diz que melhora. Eu acordava de manhã cedo, dormo no ar-condicionado e tinha câimbras. Depois que eu passei a usar o magnésio dimalato, as câimbras desapareceram. Em relação à câimbra, resolve. Eu digo isso porque desde a minha vida de estudante, quando alguém se queixava de câimbra, excluído as causas graves, a câimbra em si, eu já passava magnésio e as pessoas sempre ficavam bem. Então a suplementação no Brasil, o que é que eu penso? Deve ser feita? Eu acho que deve ser feita, porque onde o solo é vulcanizado, ele é rico em magnésio, como por exemplo no Japão. Você não vê o Hospital do Coração do Japão, não tem. Tem aqui o Hospital do Coração em São Paulo, em Col, aqui nós temos o Hospital de Messejana e vários estados têm o Hospital do Coração. No Japão não tem. Se você vir alguém lá no Japão, estava andando na rua e infartou, pode ir atrás que é um brasileiro que está passeando. Então eu acredito que para nós brasileiros, cujo solo é pobre em magnésio, lembrando da doença de Quechan na China, que as crianças adoecem devido ao solo ser pobre em selênio, isso aqui, pessoal, eu falei do Harrison, viu? Essa doença de Quechan é daqui, não é da minha cabeça não. Eu acredito que a gente precisa realmente suplementar o magnésio. Existe esse livro aqui, Magnésio, o que ele pode fazer por você. Esse livro aqui é do Arnoldo Veloso, um médico que é um grande estudioso do magnésio, morreu aos 90 e poucos anos de idade, e ele, nesse livro, ele manda a gente suplementar o magnésio, nós brasileiros. Então, pessoal, em relação à suplementação, e se a gente pensar, se lembrar da doença de Quechan na China, que acontece onde determinadas regiões do solo é pobre em selênio, a gente pode trazer o mesmo raciocínio para a gente. Nosso solo é pobre em magnésio. Se você está suplementando, o seu médico orientou, você está se dando bem, continue. Obedeça a orientação do seu médico. E aqueles médicos que ainda não conhecem, peça para ver esse vídeo, porque eu tenho salvado vidas com magnésio na veia, onde a absorção é 100%. O magnésio é um eletrólito que está à nossa disposição. Nós devemos usar, devemos nos lembrar de usar. Eu já provei aqui, eu mostrei alguns vídeos, mas tem muito mais vídeos. Não usei uma nem duas vezes não. Isso já faz frequente na minha rotina. Ele é barato. A indústria farmacêutica não tem o menor interesse que os médicos venham a ter consciência do magnésio. Se você souber usá-lo, você vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus pacientes no dia a dia.